Pode sentar. Deus é maravilhoso. Obrigado, Fabiano. Deus é bom. Ricardo, eu vou precisar de um copo d'água. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Em João capítulo 21. Eu me reuni com alguns pastores aqui da Zona Oeste. E eu já falei isso num outro culto. Eu fui muito abençoado por uma palavra, né? E quando ele leu esse texto, enquanto ele falava, ele pregou uns 20 minutos, né? E eu fui abençoado e naquela pregação, já lá, eu já disse para ele, olha, eu vou tirar umas 4 ou 5 pregações só dessa pregação que você fez aí. Né? E ele ficou satisfeito, claro, né? Porque ele chegou todo humilde, né? Pregar para pastores e não sei o quê, e ele me abençoou muito, tá? E você vai ser abençoado por causa disso também. O nome dele é Wagner Paixão. Abra então, vamos ler desde o versículo 1, nós vamos até o 13. Diz assim, depois disso não está dizendo quanto tempo, tá? Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Versículo 13, Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Que a Tua palavra nos alimente, Pai. Que a Tua palavra venha, Senhor, penetrar fundo, Pai, para trazer transformação, trazer, Senhor, ó Pai amado, estímulo para nós, Senhor. Que a Tua palavra seja, Senhor, ó Pai, algo de transformação, Senhor, em nossas vidas, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus não estava mais fisicamente com eles todo o tempo. Ele, então, disse para eles que estaria com eles espiritualmente. Jesus prometeu isso, Não só isso, mas disse também que mandaria o Consolador. O Paráclito, aquele que vai estar conosco é o Espírito Santo. Então, espiritualmente ele estaria, mas não fisicamente, e o texto começa dizendo depois disso, Então, a gente não sabe quanto tempo depois. O que nós sabemos, e aí foi o alvo da pregação anterior, é que aqueles discípulos ficaram desanimados, porque sem Jesus eles estavam naquela situação, eles não eram nada, eles se sentiam desamparados, Então, quando Jesus foi, eles não o reconheceram, o que diz o texto, Mesmo que ele estivesse de frente ou ao lado deles, eles não enxergariam,
porque eles estavam abatidos, estavam abalados, desamparados. E também, e aí nós nos enquadramos nisso, também porque coisas nos distraem a nossa mente, e nós não enxergamos Jesus por causa disso. Nós estamos tão preocupados com alguma coisa que poderia acontecer ou que está acontecendo, que nós acabamos não olhando para Jesus. Nós somos distraídos com aquilo que está acontecendo, o que irá acontecer e com também aquilo que nós desejamos que aconteça. Essas coisas nos tiram a visão de Jesus. Jesus, ele é constante em nossas vidas. Amém. Ele é presente todo o tempo. Mesmo quando as pessoas se sentem culpadas, em pecado, ele é presente. Se você um dia confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele é presente na sua vida. Mas, por uma série de coisas, nós nos distraímos e não percebemos isso. Acabamos não usufruindo da presença dele, né? Existe uma situação que se repetiu muitas vezes, né, na vida daqueles discípulos, e também acontece na vida de qualquer cristão. Existe uma tensão inicial, e aí posteriormente Jesus vai e faz um milagre. Isso, na nossa vida acontece isso. Há uma tensão, e aí depois vem um milagre. E isso acontece porque Jesus está presente. Jesus estava presente na vida deles. Então, não foi a primeira vez que aconteceu o mesmo milagre. Nenhum peixe e depois muitos peixes. Eles não tinham nenhum peixe, voltam a pescar, né? E você já deve ter ouvido muitas palavras sobre isso, né? Algumas pregações sobre isso. Alguns, né, pregam dizendo, e eu já devo ter usado isso também, eles foram em cima da palavra que Jesus mandou. E acharam os peixes, né? Lançaram as redes e receberam os peixes. Isso acontece em duas pescas memoráveis. Essa tensão inicial, né? Em duas pescas, isso é bem nítido, né? Eles vão, pescam, chegam na praia. Em Lucas 5 também tem, além de João 21, é a primeira pesca, né? Que acontece isso. Em duas pescas, então, acontece isso, ou seja, não está acontecendo o que eles gostariam, o que eles queriam que acontecesse, e logo depois eles recebem o milagre. E também naquele caso dos 5 pães e 2 peixes, em que Jesus manda que eles alimentem todos, e eles veem uma impossibilidade, e acontece um milagre. Sabe, mas, nos atendo aqui a João 21, existe um relato detalhado. Da outra vez não diz quantos peixes eram. Também fala em arrebentar a rede, fala em trazer outros para ajudar a trazer a rede que eles não estavam conseguindo. Mas aqui diz assim, 153 grandes peixes. No detalhe, 153. Eu creio que não tem nada nesse número, tá? Nada que simbolize. Mas o detalhe é que é importante. Poderia ser 151 ou 155, né? Mas o detalhe, 153 e o outro é grandes peixes. Deus manda provações a nós. Nós passamos por provações para nos levar a um outro nível, para nós conhecermos a Ele de uma outra forma, para nós termos uma comunhão maior com Ele. Muitas vezes nós passamos pelo sufoco propositadamente para que nós aprendamos sobre Deus. É como subir degraus, né? Você precisa experimentar degraus menores, mais baixos, para depois chegar ao topo da escada. Então, assim acontece também na nossa vida. Todos nós temos isso. Então, nós experimentamos a privação para receber o milagre. Nem sempre é algo que Deus provocou. Às vezes é coisa do dia a dia, né? Mas Deus estará sempre em qualquer experiência conosco. Eles naquele dia não pegaram peixe nenhum. Isso é a privação. Houve um desconforto. Eles estavam abatidos, né? E na pregação passada eu falei,
eles voltaram a uma velha atividade, uma atividade que não era mais a deles. Jesus não tinha mandado mais eles pescarem peixe. Eles deviam estar fazendo o quê? Pescando? Puxa, só uma ou duas. Eu vou perguntar de novo. Eles deveriam estar pescando o quê? Almas. Mas eles voltaram, o desânimo, etc., voltou, né? Trouxe a eles a uma atividade anterior, pescar novamente. Aí vai Jesus e provoca provavelmente essa situação. Eles não conseguiram, eles eram especialistas, gente, e não conseguiram peixe nenhum. As pessoas sabem, quem pesca sabe onde está, né, os peixes, onde estão os peixes, a lua melhor para ter peixe, céu escuro ou claro, eu não sei, mas as pessoas sabem. Então, eles passaram por aquela privação para receber mais uma vez o milagre. Eles não pegaram peixe nenhum, veio a privação, o desconforto, o abatimento, né? E aí eles vêm e enxergam Jesus pela fé, e aí acontece o milagre, os peixes grandes. Assim também é conosco, é da mesma forma. Nós precisamos ver Jesus na nossa vida, nós precisamos enxergar que Ele está do nosso lado, e nem sempre a gente enxerga isso, e Ele está mesmo na hora de privação, na hora que você precisa, porque você está passando por uma dificuldade, Ele está sempre ao seu lado e ao meu. Quando eles não viam mais Jesus fisicamente, eles ficaram sem munição espiritual. Não sabiam o que fazer, como fazer. Eles não sabiam mais, eles ficaram perdidos. E aí eles tentaram usar as suas armas, as armas humanas. Eles foram pescar, porque eles estavam desanimados, eles estavam sem a presença, eles achavam sem a presença de Jesus, apesar de que Jesus falou que não os deixaria, eles estavam se sentindo assim. Mas aí eles receberam Jesus, eles receberam de Jesus uma arma poderosa, que eles receberam um ensinamento e receberam como usar aquele ensinamento. Só que eles não estavam usando, eles tinham conhecimento que eles tinham que usar contra o mal, o que fazer. Nós temos o conhecimento, você tem o conhecimento. Você, mesmo que você tenha pouco tempo na igreja, você já ouviu o suficiente para usar a sua arma espiritual contra qualquer dificuldade, qualquer mal que venha sobre você. Mas às vezes a gente esquece, as coisas vão passando, a vida vai rolando como um filme na sua frente, e você esquece que Jesus está do seu lado. Sabe, o conhecimento só, ele é inútil se você não associar a fé, a esperança, se você não associar, a certeza de que Jesus está com você. Esse é o segredo, não é só o conhecimento, porque ele, sem ser seguido de fé, não vale de nada. O conhecimento leva à morte, se não for seguido de fé. Você tem que ter a fé junto. E eles, naquele momento, estavam sem fé, estavam se achando desamparados. Mas Jesus já havia aparecido a eles, o texto nós lemos aqui, 3 vezes, gente. 3 vezes depois de morto, eles viram tudo o que aconteceu, viram Jesus morrendo efetivamente, o céu escureceu, houve terremoto, mortos ressuscitaram. Eles viram tudo isso acontecer, e ainda assim, naquela situação, eles estavam se sentindo desamparados. E Jesus já era a 3ª vez que aparecia para eles. 3ª vez. Sabe, Jesus já fez muitas coisas na nossa vida. Eu tenho certeza que você já recebeu muitas bênçãos. Mas nós ficamos como eles estavam. Parece que nada aconteceu no passado e a gente precisa de alguma coisa de novo, especial. Quando na verdade, o que Jesus faz conosco, fez com os discípulos, aparecendo 3 vezes. Por que ele vai 3 vezes e aparece? É como, não sei se vocês gostam de Animal Planet, Animal Planet, tá certo?
É Planet. É um canal que aparece a vida selvagem, né? E aí o que acontece? Você vê o leão ensinando os leõezinhos a caçar. O leão não vai de primeira e deixa, né, os leõezinhos. Não, ele ensina. Eles vêm, eles acompanham. Eles, para ali, na primeira vez, é uma brincadeira. E depois o negócio vai ficando sério. Jesus, ele vai e volta várias vezes para eles andarem sozinhos. Porque eles precisam andar sozinhos, né? Eles precisam usar a fé em Jesus, usar o Espírito Santo e seguir a vida, como nós também. E aí você vê o exemplo, por exemplo, da águia, né? Ela não pega e joga o filhote de primeira, ela primeiro ensina. Você sabe como é que funciona? A águia joga do despenhadeiro, né? Você sabia disso? Não. Você não vê o canal que eu vejo, por isso você não sabe. Ela pega o filhote, joga e pega ele de novo, até que uma hora ele consegue voar. Ele vai fazendo, né? A águia vai fazendo isso para ensinar. Jesus voltou 3 vezes. Na terceira eles não tinham entendido. Eles tinham voltado a uma atividade anterior. Quantas vezes Jesus vai precisar mostrar para nós, com milagres, que é para a gente seguir em frente, não ficar desanimado, desamparado, com uma dificuldade na frente, pensar, agora eu morro, agora eu estou roubado, agora vai acontecer alguma coisa comigo. Quantas vezes Jesus vai precisar fazer isso na nossa vida para a gente entender que Ele está conosco, que Ele está muito próximo a nós e que Ele pode realizar qualquer milagre. Mas Ele precisa que a gente siga, Ele precisa que a gente realize, que a gente creia. Sabe, nós temos que entender que mesmo que Jesus não esteja fisicamente conosco, Ele o está em espírito, e Ele deixou o Espírito Santo para estar conosco. Sempre Jesus vem a nós. Sempre que você precisar, aliás, vem a nós. Ele já está ao nosso lado, mas Ele vai se manifestar de uma forma especial todas as vezes que nós precisarmos. Ele está presente. Ele está presente, só que você e eu precisamos amadurecer. Nós precisamos ter uma fé além das nossas emoções. Porque o que nos derruba sempre são as emoções, né? Quando você pede para qualquer pessoa, né, usar o seu raciocínio, se ela puser a emoção, o raciocínio vai ser danificado. A emoção danifica o raciocínio e danifica a fé. E nós precisamos entender isso. Jesus vem e faz os milagres. Às vezes nós não o vemos, ou às vezes nós ignoramos, mas Jesus sempre está lá e está nos ensinando. Jesus sempre tem a provisão para nós também. Quando aqueles discípulos chegaram, Ele já tinha preparado uma provisão para eles. Então, com Jesus, nós lemos aqui, Ele já tinha feito o básico. Olha como é que funciona. Olha como é que o texto é didático para nós. Jesus já tinha, a gente lê aqui, eu vou acreditar exatamente nas letras que nós lemos, um peixe e um pouco de pão. Provavelmente não dava para alimentá-los, dava para tirar uma fome inicial, né? Ele tinha um peixe e um pouco de pão, mas ele tinha já uma provisão. Ele estava com uma fogueira, um peixe e um pouco de pão. Mas o próprio texto nos diz, nos mostra, né, que aquilo não era suficiente, aquilo era só o início, porque o próprio Jesus diz para eles trazerem alguns peixes. Tragam alguns peixes, e eles teriam de trazer o restante. Só que agora, nesse momento, eu gostaria que você pensasse, mesmo quando você usa aquilo que você tem que usar para seguir em frente, mesmo assim, você tem que entender que quem dá é Jesus. Se você parar para pensar, né, eles estavam ali, e se eles não soubessem que era Jesus, imagina, você chega na praia e tem um homem
com uma fogueira, um peixe e um pouco de pão. Se você chega na praia, você não considera aquilo para você. Eles tiveram que acreditar na palavra dele e voltar e pescar. Quando ele mandou, lança a rede à sua direita, eles fizeram. Então Jesus, ele está com a provisão para nós, sempre. A não ser que nós não venhamos a reconhecer que ele tem essa provisão para nós. A não ser que depois a gente não vá pescar como ele mandou. A não ser que a gente não obedeça ao que ele manda. Porque se a gente não reconhece e não obedece, você não come nem a provisão inicial e nem vai ter os 153 grandes peixes. Então, primeiro eles tiveram que reconhecer que aquele homem era Jesus. Você reconhece Jesus na sua vida? Amém. Eu vou perguntar de novo. Eu acho que eu faço as perguntas muito rápidas, por isso que você é pego distraído. Você reconhece Jesus na sua vida? Amém. Agora você tem que saber que ele já te deu uma provisão. Só que essa provisão é uma provisão inicial. Você precisa pescar conforme a palavra dele, e aí você vai ter o resto que você precisa. Os 153 grandes peixes, que com certeza pelo texto não era o normal deles pegarem, porque a rede não estava nem pronta para isso. Diz aqui que ela não se arrebentou por um milagre também. Então, aquela rede não se arrebentou apesar dos 153 grandes peixes. Então, Deus tem muito para nós, mas a primeira coisa é reconhecer Jesus. A segunda é reconhecer, Paulo diz assim, se você tiver, olha, e preste atenção porque isso vai contra um monte de ensinos errados que nós aprendemos. Paulo diz assim, se você tiver o que comer e aonde dormir, esteja o quê? Esse versículo ninguém ouve, né? Só ouve os outros, mais que vencedores. Esteja satisfeito. Se você tiver o que comer, aonde dormir, esteja satisfeito. Isso é provisão inicial. Isso não quer dizer que ele não vai te dar os 153 grandes peixes. Mas aí você tem que agir com a sua fé. Você tem que entender quem é Jesus, tem que entender que ele tem a provisão, tem que enxergar o Espírito Santo, tem que enxergar que o Espírito Santo está do nosso lado. Então, não importa o que você está passando. Se você está debaixo da ponte, né? Ou no melhor hotel do Rio de Janeiro, na suíte presidencial do melhor hotel do Rio de Janeiro, não importa. Não sei qual é a situação sua, mas a provisão inicial Jesus já te deu. O que você precisa além? Peça, tenha fé, segue adiante. Peça ao Espírito Santo, sinta Jesus na sua vida, porque só sentindo Jesus na nossa vida é que nós vamos conseguir ter essa fé para realizar o segundo degrau, o terceiro, o quarto, chegar ao topo da escada. Senão a gente não chega. Sabe, nós temos que lembrar aquele episódio novamente dos 5 pães e 2 peixinhos, né? A Bíblia diz peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos. Quando Jesus manda que eles alimentem a multidão, o que eles dizem? Alguém lembra? Alguém chega, não lembro quem foi porque eu não peguei o texto aqui, mas alguém chega e diz assim, mas Jesus, nós só temos isso. Só temos isso. 5 pães e 2 peixinhos. E era só o que Jesus precisava. Só isso que ele precisava para fazer o milagre. E aí, Jesus então, ele manda trazer os peixes, né, nesse caso de João 21, e é como se ele tivesse dito, né, eu preparei um lanchinho para vocês. Agora vocês vão trazer os peixes. Eu quero que vocês realizem com aquilo que vocês têm. Aonde você está? Qual é a sua situação? Realiza com o que você tem. Você imagina muitas vezes que eu não tenho nada, né, para pregar o Evangelho, eu não tenho nada para dar para as pessoas, eu não tenho nada para ajudar as pessoas, quando não é verdade. A gente pensa, eu não tenho nada para ser usado. Não, você tem sim. Com certeza você tem.
Lembre-se que você realmente não tinha nada antes, mas quando você conheceu Jesus, você ganhou uma provisão inicial, sempre. Sabe, realmente você tem. Nada eles tinham antes da palavra de Deus, antes de Jesus falar para eles. Mas após a pesca, após obedecerem, após eles crerem, eles tinham muita coisa para acrescentar naquele jantar. Tanto que Jesus falou: traga os peixes. E nós temos muita coisa que Deus nos deu. Inteligência, capacidade de fazer muitas coisas. Nós temos, e foi todas elas dadas por Deus. Antes nós não tínhamos nada. Deus deu, mas e o ímpio, o que não crê em Deus? Eles também receberam, mas também foi de Deus. Também foi Deus que deu, só que Deus que deu, né? Só que eles não usam para a glória de Deus. E nós precisamos usar para a glória de Deus. Você e eu recebemos tudo do Pai. Tudo. Então esteja satisfeito. Onde não tinha nada antes, agora tinham 153 grandes peixes. Você entende? Havia uma pesca que não tinha funcionado. Depois havia uma pesca em abundância. Porque eles entenderam a palavra e eles fizeram isso. Vamos ler de novo João 21:6. Olha o que diz aí. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Que assim seja na sua vida. Amém. Eu vou falar de novo. Que assim seja na sua vida. Amém. Onde não tem nada, na verdade, sempre tem uma provisão de Jesus. Sempre, não existe o nada na vida de um cristão. Amém. Sempre tem a provisão inicial. E é daquele pouco que Deus faz muito. É daquele pouco que Ele muda as situações. Seja qual for a situação, qual for o seu problema, Ele vai transformar o pouco em muito. Se você crer na palavra dEle, se você reconhecer Jesus, então você vai conseguir fazer isso. Amém? Amém? Amém. E aí, eu vou cantar uma música nova para você. O Fabiano, coitado, ele não teve tempo de pegar. Ele vai tentar aqui na hora, tá? Mas temos a letra. Vem cá, Fabiano. Vem se expor aqui na frente. Você fique de pé comigo. Nós vamos cantar essa música 2 vezes. No meio delas a gente vai fazer uma oração. Aliás, mais do que uma oração, nós vamos dispor o nosso corpo para Deus, tá? E eu vou te explicar já. Essa música é muito simples. Ao contrário do que eu falei, não é nova, é antiga. Mas alguns aqui devem conhecer. A minha esposa conhece, está lá dentro. Eu espero que tenha mais alguém para me ajudar aqui. Pronto, Fabiano? Uma explicação é fruir de usufruir, tá? Então, estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Não se encontra tão distante que não veja a ti. Muitas bênçãos, se quiseres, podes dele fruir. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Mais uma vez. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Não se encontra tão distante que não veja a ti. Muitas bênçãos, se quiseres, podes dele fruir.
Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Agora eu vou pedir para você fechar os seus olhos, para você pôr a sua mão direita no coração. Põe a sua mão direita no coração e estende a sua mão esquerda, como tocando na mão de uma pessoa, na mão de Jesus. Amém? E eu vou pedir para você cantar o que você lembrar. Se você não lembrar, não cante, tá? Mas faça esse gesto, porque Jesus, Ele quer tocar a sua vida, Ele quer que você seja renovado, Ele quer que você receba as bênçãos, Ele quer te dar provisão. E por isso nós, como um ato de fé, nós estamos fazendo isso. Mão direita no coração, mão esquerda, como pegando a mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Não se encontra tão distante que não veja a ti. Muitas bênçãos, se quiseres, podes dele fruir. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Não se encontra tão distante que não veja a ti. Muitas bênçãos, se quiseres, podes dele fruir. Estende as mãos e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. De olhos fechados ainda. Ó Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Tu já tens nos dado, Senhor, o que precisamos, ó Pai. Nós precisamos enxergar mais a Tua presença em nós, Pai, em nossas vidas, Senhor, para nós seguirmos, Senhor, e conseguirmos, ó Pai, as bênçãos que Tu tens, Senhor. Os peixes grandes, Senhor, o outro degrau da escada, Senhor. Ó Pai, abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que está aqui, cada família, Senhor, representada por eles, Pai, por todos nós, Pai. Ó Senhor, abençoa as nossas famílias, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos trabalhos, Senhor. Ó Pai, as empresas que trabalhamos, Senhor, abençoa, Pai. Abençoa o nosso país, Senhor, o nosso Brasil, Pai. Ó Senhor, venha, Senhor, sobre os homens, Pai, que todos se rendam a Ti, Senhor. Ó Senhor, que todos se rendam antes mesmo daquele dia, Pai, quando todos serão obrigados a se render e reconhecer a Ti como Senhor e Salvador, ó Pai. Mas que haja isso antes, Pai, de uma forma voluntária, Senhor. Ó Pai, venha sobre os nossos familiares e amigos, Senhor. Toca as suas vidas, Senhor. Ó Senhor, que nós possamos entender, ó Pai, que nós já temos o que precisamos, ó Pai, e que Tu vai nos acrescentar, Senhor. Tu vai nos acrescentar, ó Pai, um milagre, Pai, que nós precisamos ainda, Pai. Que nós possamos seguir em frente, Senhor, sem medo, Pai. Sem medo, Pai. Tira o medo, Pai. Tira o medo, Senhor, que nos distrai, Senhor. Tira, Senhor,
ó Pai, os pensamentos nas coisas, ó Pai, de hoje, do futuro, Pai. Os pensamentos nos desejos, ó Pai, que nos tiram, Senhor, de pensar em Ti, Senhor. Que nós sejamos, ó Pai, direcionados por Ti, Senhor. Ó Pai, que os nossos desejos sejam os Teus desejos, Pai. Ó Pai, nós pedimos todas essas coisas, Pai. Venha sobre a nossa vida, toca-nos em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos estender as nossas mãos e tocar em Ti, Senhor. Todas as vezes, Senhor, que ao invés de ficarmos desamparados, Senhor, desanimados, nós possamos tocar em Ti, Senhor, e receber aquilo que precisamos, em nome de Jesus, Pai. Ó Pai amado, que nós não venhamos a esquecer o que somos, ó Pai, mas venhamos, Senhor, cada vez mais a saber quem Tu és, Pai, em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém.